Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Isaquiel Santos. Dessa vez nós temos o prazer de receber ele, ministrante Pedro Henrique, agora recente, consagrado a missionário. Vamos conversar um pouco com ele. Você que está chegando agora no canal, se inscreve, deixa o seu like e vamos para a entrevista. Quem é ministrante Pedro Henrique? Primeiramente, a paz do Senhor a todos aqui do canal, nosso irmão Isaquiel. Eu defino o ministrante Pedro Henrique em duas palavras: coragem e força. Coragem por conquistar todos os dias e força por nunca desistir da caminhada. Esse é o ministrante Pedro. Você como um jovem, você tem quantos, 16 anos? 16 anos. Você como um jovem que está, eu não sei se eu posso dizer chegando agora ou está iniciando a caminhada agora, inclusivamente como missionário. Quais são as suas maiores dificuldades hoje no seu ministério? A maior dificuldade no meu ministério, não digo muitas, né, mas a principal é a aceitação, né? Que algumas pessoas têm algumas restrições acerca da nossa idade e aceitar o nosso ministério. Então, para mim, o ponto principal é isso, a aceitação. Algumas pessoas não nos aceitam, né, pela nossa idade, pelo o pouco tempo que temos de experiência. Então, para mim é isso, a aceitação. Mas você fala isso porque você recebeu algumas críticas ou pelos olhares onde você chega? Já recebi muitas críticas, já recebi muitas rejeições e também muitos olhares, né, que já denunciaram, tipo assim, será que vai sair algo bom daí? Será que vai conseguir pregar a palavra? Então, para mim é isso. Você fala no início da ministração ou até mesmo antes, quando você chega na igreja? Antes, durante e depois, sempre. Há uma crítica muito grande. Direta e indireta? Sim. Ou mais direta? Mais direta. Algumas pessoas vão bem diretas mesmo, né? Algumas pessoas elas já recebem assim. A gente vai entrando no lugar e os olhos da pessoa já mostram que ela não queria te ter ali. E depois, quando você ministra, muda? Muda. Depois que sempre acontece, né? O Espírito Santo trabalha a favor da igreja por intermédio da palavra. Sempre algumas pessoas chegam em mim depois e perguntam: nossa, nunca imaginei que você pregaria dessa autoridade, com essa unção toda, sabe? Sempre é assim, sempre é assim. Pessoal, isso que nós vemos nos dias de hoje, né? As pessoas têm esse hábito de olhar para a pessoa, descredibilizar pela idade, por você ser novo na caminhada, mas é igual ele falou, quando a gente sobe no púlpito, é que as pessoas se surpreendem, porque chamado, Deus é Deus quem escolhe, né? A gente quem escolhe, né? Mas assim, a sua família, o que a sua família acha? É lógico que eu sei que a sua família apoia, mas assim, sempre tem alguém que critica. Eu, particularmente, eu tenho minhas críticas Em relação a mim, né? Mas e você? Qual foi a sua maior crítica ou você não tem? No começo do meu ministério, a minha maior crítica foi dos meus irmãos, né? De casa? Dos de casa. Nossa. Foi dos de casa, né? Porque assim, muito novo, né? E a maior crítica que eu recebi foi o profetazinho, né? O pregadorzinho. Foi. Recebi isso. A minha maior crítica foi essa. Sim, a outra parte da minha família sempre aceitou o meu ministério, sempre estavam ali apoiando, sempre me corrigindo quando eu errava, né? E a minha maior crítica no meu ministério foi essa. Quando eu iniciei e os de dentro de casa falavam: o pregadorzinho, o profetazinho. Essa foi a minha maior crítica no início. Agora há pouco, o Pedro Henrique, que agora é missionário, foi consagrado, recebeu uma consagração recentemente. Qual é o peso de ser um missionário? Eu digo para você que o peso da chamada missionária é muito grande, né? Que o missionário ele não pode se limitar ao templo, ele não pode ficar preso a pessoas, ele não pode ficar preso a cargos, não. O missionário ele precisa se limitar ao campo missionário, né? E a responsabilidade, o peso dessa chamada vai além daquilo que a gente imagina, né? Porque a obra missionária e o chamado missionário não abrange apenas dentro do lugar, né? É você alcançar e cumprir o ID do Senhor sobre esse ministério. Missionário Pedro Henrique, como que você vê os altares das igrejas atuais, na sua opinião? Alguns altares eu classifico como altares derrubados, sim. Alguns altares sim. Outros altares eu classifico como altares edificados na rocha, né? Que hoje nós andamos muito e a gente percebe dentro das igrejas que
a maior frieza espiritual não está no povo, está no altar da igreja. Né? Eu penso assim, né? Por andar muito, por visitar muito, algumas igrejas a gente percebe que a frieza espiritual não está no povo, mas está em quem está em cima do altar. Isso é visível quando você chega. Sim, isso é visível. Durante... Dá para perceber durante todo o decorrer do culto que não é o povo que precisa muito da palavra, e sim aqueles que estão no altar. Porque o altar fala muito de quem está em cima, e de quem está em cima fala sobre a dicção do altar. Entendi. Qual que é o seu maior sonho na sua caminhada com Deus? O meu maior sonho, o meu maior projeto acerca do meu ministério é poder um dia alcançar tantas vidas que eu consiga crescer em Deus, sim, né? E o meu maior sonho é poder um dia sentar e poder ser chamado pastor de ovelhas. Esse é o meu maior sonho. Você tem desejo de pastorear lá na frente? Lá na frente, assim quando eu terminar esse ministério da palavra, eu sei que ela nunca vai acabar, mas se o meu maior sonho hoje pudesse ser concretizado, eu queria sentar e pastorear uma igreja. Então quer dizer que você está dizendo aqui para nós que você está na itinerância hoje. Isso. Então quer dizer que você tem um plano, assim, se for de Deus, é claro, né? Então quer dizer que você tem um projeto de um dia pastorear. Isso. Pendurar chuteiras, gosta no sentido de itinerância. Verdade. E pastorear. Sim. Tenho esse sonho, tenho esse projeto em Deus. Isso já é de família, né? Isso. A gente já percebe que eu conheço um pouco da família, né? A gente já congregou junto. Então eu já percebo que isso é de família, pastorear, né? Mas assim, se você pudesse dar um conselho para a nossa juventude de hoje, porque hoje o que nós vemos de jovem depressivo, que isso não é de hoje, mas nós estamos falando da nossa atualidade, jovens depressivos, jovens que perderam aquele contato com Deus, que estão se perdendo no meio da caminhada. É lógico que a gente não está generalizando, mas qual é o conselho que você daria para essa juventude atual? Eu daria para essa juventude atual um conselho muito importante: ainda dá tempo de se arrepender. Como o próprio João na ilha de Patmos escreveu à igreja de Éfeso, que é tempo de voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caiu, arrepender e voltar. Esse é o meu conselho que eu dou para a nossa juventude. Ainda dá tempo de voltar e se arrepender, né? Porque hoje a libertinagem, né? O pecado entrou no meio da nossa juventude e isso atrapalhou o desenvolvimento daquilo que Deus queria no nosso meio, né? Mas eu digo para vocês, né, que ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Deixa eu fazer mais uma pergunta em relação ao seu ministério. Você, quando era criança, você já percebia ou você veio descobrir seu chamado bem depois, aos 14, 13, sei lá, quantos anos você percebeu? Foi bem difícil descobrir o ministério da palavra para mim, porque quando eu iniciei a minha vida cristã em Deus, eu tinha um ministério do louvor, eu louvava, gostava muito de louvar, e aos meus 12 anos de idade foi quando eu tive a minha primeira ministração. Foi quando eu ministrei num culto de criança para criança, e eu percebi que aquilo ali era a minha vocação. Quando as crianças ouviam a palavra, foi muito difícil, para quem prega a primeira vez, foi muito difícil, mas isso começou a despertar dentro de mim um desejo muito grande de alcançar as pessoas por intermédio da palavra. Você já cometeu gafes acima do púlpito? Ixi, demais da Fala um aí pra nós. Já confundi, irmãos, presta atenção, já confundi o povo de Israel, era para falar 40 anos e eu disse 40 dias e 40 noites. Sério? E outro gafo que eu dei foi quando eu fui pregar sobre o livro de João e disse que foi João Batista que escreveu o livro. Nossa. Foi os meus maiores gafos que eu dei. Casar? Penso. Para agora? Não. Ou para quando? Daqui uns 3 anos, eu imagino. Já? Já, uns 3 anos. Você quer falar daqui uns 10 anos? Não, 3 anos. Para quem não sabe, o missionário Pedro Henrique, ele está namorando, né? Isso. Está namorando e pretende casar, é lógico. Né? A esposa dele é uma bênção. Ou esposa dele. Olha, profetizando. Vou cortar isso aqui. A namorada dele, participa da igreja, junto com ele, na mesma igreja, e isso é louvável, porque o que a gente vê de dificuldade, tanto no casamento, quando seja lá qual for o relacionamento, ou casamento ou namorando, a gente percebe que as pessoas, elas têm essa dificuldade por um estar no ministério, o outro está no outro, e ele, graças a Deus, para a glória de Deus, estão os dois andando junto. E outro comentário que eu queria fazer é em relação à igreja na qual você congrega. A gente percebe que a liderança, ela abraçou o seu ministério.
ela dá uma liberdade que isso é notório, né? Isso é notório e a gente percebe também que tanto aí quando a liderança abraça, outras pessoas se levantam e isso é normal. O que você vê disso? Assim, quando nós vemos uma liderança apoiando o ministério de alguém, sempre nós vamos ter alguém que vai contradizer aquilo que a liderança quer fazer, né? Quando eu cheguei no ministério que nós congregamos, o Tempo da Restauração e Restituição, a nossa liderança maior, a bispa, o bispo, me abraçou, receberam o meu ministério, né? Só que ao mesmo tempo que abraçaram e receberam o meu ministério, algumas pessoas não aceitaram a maneira que eles, né, me abraçaram e receberam. A liberdade, né? Você fala da liberdade que eles deram, né? Não aceitaram, né? Mas isso vai ter em todos os lugares, né? Em todos os ministérios isso vão acontecer. Você sofreu com isso? Não muito, mas tive, às vezes, alguns questionamentos em Deus, né? Questionei a Deus o porquê, mas não me feriu ao ponto de me deixar parar. Hoje você consegue compreender naturalmente o que acontece? Consigo compreender. Porque alguém que está dando fruto, sempre vai ter alguém que vai ser contra, isso é natural. O que nós devemos pedir para Deus é o quê? Que Deus dê estrutura para que nós suporte, né? Algumas adversidades no meio do ministério. Pedro, missionário Pedro, sonhar ou manter os pés no chão? O que você acha dessa pergunta? Eu penso nas duas perguntas, sonhar e firmar os pés no chão. Porque Deus não nos limita de sonhar, mas também não nos tira o chão para firmarmos os nossos pés. Eu prefiro, entre os dois, estar com os pés firmados no chão. Por quê? Porque se eu tiver firmeza no chão e firmeza nos meus passos, consequentemente Deus dará a conclusão dos meus sonhos. Eu penso assim. Amém. E na Bíblia, qual dos personagens bíblicos que você mais se identifica? Davi. O porquê? Eu me refiro a Davi, e eu acho que a minha história é parecida com a de Davi, porque foi os de dentro de casa, né? Os de dentro de casa quiseram parar o ministério de Davi, né? Quando viram no campo, quando viram cuidando das ovelhas, o menosprezaram por aquele trabalho. E mesmo sabendo que naquele trabalho Deus o honraria, foi assim na minha vida, né? Eu passei um tempo no campo, passei um tempo ali sozinho, mas depois desse tempo de aprendizado no campo, hoje eu estou vendo a conclusão de tudo aquilo que Deus me disse quando eu estava sozinho no campo. Pessoal, esse foi missionário Pedro Henrique. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida e que Deus ele continue te abençoando, seu chamado, a sua vida pessoal, que Deus continue te honrando grandemente. E para finalizar, qual é o conselho que você daria para a nossa juventude? Para finalizar. Para finalizar, eu digo para vocês, sempre estejam empenhados em deixar a chama arder no altar, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero dizer para você, nunca deixe a chama do Espírito Santo apagar sobre a sua vida, porque uma vez apagada, sempre permanecerá apagada, se caso você não colocar cinzas no altar. Então eu quero dizer para você, continue avivando o teu coração com a presença do Espírito Santo. Esse foi o missionário Pedro Henrique e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.